Ah, mas agora eu quero editar, então vamos ver como faríamos para editar. Antes de editar, mexer um pouquinho com CSS. Eu não gosto dessas tabelas assim, lógico, tá? Esteticamente não tá legal isso aqui. Vamos dar uma mexida, então. Vamos começar a colocar CSS nesses caras. O CSS dentro de uma estrutura MVC3 fica nessa pasta Content, tá? Então já existe um CSS Site, né? Mas para não misturar muitas coisas, eu vou criar um novo CSS. Vou dar um add item naquela pasta Content. Em web. Vou colocar um style sheet. Vou chamar ele de styles.css, né? Ótimo. Então vou começar a criar aqui. Vou falar para ele o seguinte: que eu tenho uma tabela que vai se chamar dados. E que essa tabela vai ter uma bordazinha. E que vai ser juntinho. Border collapse. Vão ser todas as células juntinhas. Eu tenho lá uns campinhos TH, né? Eu também gostaria de formatar. Então, TH vai ser o seguinte: a cor de fundo vai ser mais escurinha, né? Vamos colocar aí sei lá, uma corzinha um pouco mais. Cor neutra, um cinza escurinho. A cor da fonte é branca. E a borda, o mesmo esquema, um pixel solid black. Tá? Vou fazer parecido também para as TDs. Né? Só que a TD, a cor não vai ser branca, mas vai ter a bordinha. Vamos ver como é que tá isso. Vamos dar uma rodadinha. Uma coisa que eu esqueci, quase esqueci. A gente está criando esse CSS novo, né? Mas onde que a gente vai linkar ele? Bom, o Razor, assim como o ASP.NET convencional, ele tem uma master page, né? Que a gente pode utilizar ou não. Ele por default utiliza, que é onde ele coloca os scripts, onde ele coloca os links, que está aqui dentro dessa pasta shared, dentro da views. Shared é esse arquivo layout CSHTML. Tá? Se a gente abrir ele, a gente vai ver que existe o link para o site, existe o link até para jQuery, Modernizer, enfim. Então vamos inserir o nosso CSS customizado aqui dentro. Styles. Salvei e fechei. Então, o meu Styles já está referenciado dentro de todas as páginas, de todas as views que eu criar. Tá certo? Falta a gente colocar a table com ID igual a dados, senão ele não vai achar. Vamos ver como é que está isso aqui. Produtos. Interessante, ficou mais interessante. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai pegar, vamos mexer lá no CSS. Vamos pegar o nosso TD. Vamos colocar um padding uns 4 pixels. Legal, 4 pixels já dá. Como eu vou colocar aqui, eu vou colocar no TH também. Então,
Ah, já ficou melhor, hein? Já melhorou. Vou fazer um truquezinho, que é uma coisa que eu acho que tem um efeito interessante. Para quem está começando também, é uma forma legal de entender o CSS. Vamos fazer um efeito de passar o mouse e trocar a cor da linha. Vai ficar bem interessante. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar table dados, table dados, tr. Então a nossa tr, o fundo dela, as linhas da nossa tabela vão ser brancas, né? Agora, se a tr estiver no estado hover, o que é o estado hover? É quando o mouse passa por cima, né? Eu vou fazer o seguinte: o background color não vai mais ser branco. Vou colocar uma cor aqui. Vou chutar uma cor aí, velho. Pronto, chutei uma cor. Vamos ver se fica bom isso aqui. Se não ficar, depois a gente troca. E o cursor vai ser igual a pointer, tá? Vamos ver o efeito que isso dá na nossa página. Vou dar um F5 aqui. Ah, olha, até que ficou legal essa corzinha. Olha que bacana. Ele criou uma mãozinha. Se eu tiro, sai a mãozinha. Coloco, né? Ficou interessante. Então, olha só. Eu posso fazer com que essa linha toda, ao ser clicada, me redirecione para o edit desse produto, ou de qual produto aparecer, né? Isso seria interessante, um efeito legal. Vamos fechar aqui e vamos fazer o seguinte. Aqui na minha index do produto, da lista de produtos, eu vou falar para ele o seguinte: o TR, meu amigo, você vai fazer o seguinte: toda vez que alguém clicar em você, você vai disparar esse JavaScript. Window.location é igual a produto. Acho que nem precisa do produto, é só edit barra p.id. Olha que legal. Ou seja, ele vai me redirecionar para a página de edição do ID do meu produto. A gente já vai ver isso funcionando. Vamos só conferir se deu certo. Então eu vou clicar aqui e vamos ver o que acontece. Ah, não, faltou. Ele está me mandando para edit/1. Tá certo, foi isso que eu escrevi. Então é produto barra edit barra o ID do meu produto. Salvei, vamos recarregar a página. Ok, vamos clicar. Aí sim, ó, essa é a estrutura correta. Claro, deu erro porque eu ainda não criei essa action edit. Eu só tenho a action index, lembram-se? Então olha só, é controller produto, action edit e o ID que eu vou editar, tá? Então a estrutura da URL é essa. Então aqui eu tenho o nome da controller, depois o nome da action dentro da controller e depois o parâmetro que eu vou usar nessa action. No caso aqui é o ID. Vamos ver isso de uma forma mais legal. Vamos fazer então a action edit, né? Então vamos lá. Public result edit. Só que a edit, ela não vai receber nada, não vai ser uma vazia igual a index. Ela vai receber o quê? Vai receber um ID. O ID do produto que eu vou alterar. Tá certo? Olha que interessante.
eu vou fazer o seguinte nessa edit. Eu vou fazer a mesma coisa, vou trazer. Só que aqui eu vou trazer o produto mesmo, né? Não é uma lista. Então produto é igual ao contexto, um single, quando, opa, não quero produto, quero P, opa, vou fazer um lambda dizendo que o P, ai, fiz errado, desculpa, ai caramba, dizendo que o ID do produto tem que ser igual ao ID que eu estou recebendo como parâmetro no meu método, na minha action, certo? Com isso eu vou ter, opa, de novo um errinho aqui, tá? Com isso eu vou ter um produto que é o produto que eu escolhi, né? O produto cujo ID eu estou enviando na URL. Então, e aí eu faço return view passando o produto. Olha só, interessante, né? Você fala e tal. Tem uma coisa aqui que a gente precisa prever. O nosso produto ele tem uma medida, né? Se é unidade, se é quilo, se é litro, e uma categoria, se é bebida, se é bonificação, se é mercearia, né? Então esses caras eles têm que estar disponíveis como uma drop-down list, como uma combo. Então, para a gente conseguir trazer uma drop-down list, a gente vai usar o recurso da view, que é a view bag. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer uma lista de categorias fazer um select. Vamos usar fromzinho que fica mais legal. From sem categorias select C. Tá? E depois também para as medidas. Agora nós vamos fazer o seguinte: view bag, categorias. A view bag ela é uma propriedade dinâmica, né? É uma coleção de propriedades dinâmicas. Então, se eu colocar aqui view bag categorias e passar um valor, ele vai criar essa view bag para mim. Ele vai criar essa propriedade para mim. E essa propriedade fica acessível dentro da view, né? Por isso que é uma view bag, é uma sacola de propriedades que vai ser enviado para a view juntamente com o parâmetro produto, né? Então vamos lá, categorias. Só que aí que tá, eu preciso criar um cara chamado select list. Esse select list é o cara que vai alimentar a minha drop down list, a minha combo box, né? Então vamos ver aqui. Para fazer ela eu falo que é uma select list, vai receber a minha coleção de categorias, o data value field, ou seja, o campo que é o valor da categorias é o ID, e o campo que é o texto que deve ser exibido
é o nome, tá? E a mesma coisa das medidas. É só lembrar se é essa estrutura mesmo, nome e nome, é isso mesmo. Muito bem, então aqui nós já temos algo pronto para passar para uma view de edição. Só que eu não tenho a view ainda, né? Então eu vou salvar meu controller e vamos criar uma view. Clica com o botão direito dentro do Edit, Add View, Edit. Só preciso disso porque eu vou criar uma view vazia. Agora tem, não, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso falar que essa view ela vai ser tipada fortemente usando o produto. Então ela vai ser uma view do tipo produto. Não sei se vocês se lembram quando eu fiz isso manualmente aqui na Index. Eu disse que o model era um enumerable de produtos. Aqui na Edit eu automaticamente pedi para ele fazer pelo wizard de criar a view, né? Pela engine para criar a view, ele já me criou. Ele disse que o model é do tipo produto. Então, quando eu me referir ao model dentro da view, eu estou me referindo a uma entidade do tipo produto. Muito legal, né? Então vamos lá, edição de produto. E como é que a gente vai fazer agora? Nós podemos fazer, para ficar bonitinho, um field set. O que eu escrevi aqui, meu Deus? Field set. E dentro dessa field set uma tabelinha só para... Eu não gosto de usar muito tabela para fazer layout, mas é só um exemplo rápido para a gente ver como utilizar os recursos do MVC3 com Razor. Então, essa primeira vai ser o nome, né? Importante, vou colocar uma antes daqui, só para a gente ver. ID, então o ID do produto. Model .id. Não, menino. Model .id. Aí eu já posso fazer alterações. Então, para fazer alterações no nome, eu preciso do quê? De um input do tipo text, ou o nosso velho text box do ASP.NET. Então, como é que a gente faz para criar um text box cujo valor já é amarrado com o valor do model que eu estou passando para a view? É simples. Eu vou criar um helper, um HTML do tipo text box for, ou seja, eu vou criar um text box para, faço um lambda aqui, referenciando o modelo, o model, e aí o campo da model, que é o campo nome. Pronto. Ele vai me criar uma input que vai ter o nome dessa propriedade nome. Portanto, quando eu der um submit, ele vai saber que a alteração ali vai alterar a propriedade nome do meu objeto. Vamos terminar aqui para a gente ver isso funcionando, tá? A próxima propriedade é descrição. Descrição. E aqui vai para descrição. Depois, preço unitário.
Depois medida. A medida já não é um text box. Ele é o quê? Drop down list. Drop down list for propriedade medida ID. Ops, medida, né? E agora, além esse cara aqui, a gente precisa colocar uma coisa. A gente precisa colocar, lembra que a gente mandou na viewBag a lista de medidas? Então eu preciso pegar a viewBag medidas. Só que ele não sabe que essa medidas, por ser uma propriedade dinâmica, ele não sabe o tipo dela. Então a gente tem que dizer que é um select list. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com categoria. Né? O que mais que falta? Quantidade em estoque. Esse é o text box. Muito bem. Basicamente, nossa página está pronta. Ela não está com uma aparência profissional, mas enfim, vamos ver como é que está isso. Lembram do mecanismo, né? Eu vou clicar na linha e ele vai me direcionar para a página de edição. Olha só, vou editar esse de baixo aqui. Olha que bacana, tá? Então tem o ID, o nome, descrição, preço unitário, medida, tudo aqui, ó. É uma unidade. Categoria panificação tá errado. Categoria bebidas. Então vamos ver o que a gente fez de errado aqui. Deixa eu ver. Acho que eu já sei. É o medida, tem que ser o ID da medida e o ID da categoria, né? Por quê? Porque esses caras aqui, eles vão apontar pro campo que é o valor do drop-down list, né? E se o nosso valor é o ID, então vamos ver se está funcionando. Refrigerante, a categoria bebidas. Aqui, ó, bebidas. Tá certo? Então nós temos aqui os campinhos bonitinhos e tal. Bom, agora nós precisamos, estão vendo que isso é só uma visualização, né? Eu não coloquei botão de salvar nem nada. Então, vamos botar funcionalidade nisso aí. Para isso aqui funcionar, eu preciso criar um form do HTML, né? Por quê? Porque eu preciso enviar essa informação do produto via post, como um objeto. Para isso, para eu conseguir enviar via post, eu tenho que criar um form. Como é que eu crio um form usando o Razor? É fácil. @using HTML begin form. Abra chaves e lá no fim eu fecho as chaves. Pronto. O que tiver dentro dessas chaves vai estar dentro de um form. Ele vai criar um form aqui com a action correta, com o método de post, para enviar esses dados para action dentro do controller, né?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um parágrafo aqui só para colocar dois botões dentro. Um vai ser um link, action link chamado voltar, para ele voltar para o index. E depois vou dar dois espacinhos aqui. Vou colocar input nosso botão type igual submit. Percebam que o Razor utiliza HTML puro. E é isso. Ele só utiliza HTML. Tá certo? Muito mais limpo. Né? O código é muito limpo. Né? Eu vou rodar aqui e vou mostrar para vocês. É muito pequeno esse código. Ao contrário do ASP.NET convencional, que são gerados scripts e tal dentro da página, aqui só é gerado o que você solicita, né? Então vamos ver o seguinte, vamos ver como é que isso está funcionando. Ele não vai estar funcionando, mas se a gente abrir o código fonte, a gente vai ver que existe um form ali dentro. Olha só o código como é pequeno. É pura e simplesmente HTML. Tá? E olha o form aqui. Ó. Certo? Form aqui. Ele vai enviar a action para produto edit com ID 4. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa aqui. Vamos começar a brincadeira então. A gente vai gerar dentro da produto, dentro da controller produto, a gente vai gerar a action que vai receber esse produto editado. Ah, faltou uma coisinha. Se a gente esquecer disso, não vai funcionar. Eu tenho que fazer um campo hidden para conter o ID do model. Por quê? É em cima desse hidden que o HTML, que o Razor vai gerar, lógico, vai gerar o hidden com o valor do ID do produto que está sendo editado, e na volta ele vai preencher esse ID com esse valor, né? Porque o que ele vai fazer? Que ele vai criar um novo produto, né? Um novo objeto do tipo produto, e vai preencher com os dados que estiverem nos text box, nos drop-down list, enfim. Mas o ID, como não está em lugar nenhum, aqui ele está só como texto. Ele não está associado a nenhum controle. Né? Então eu tenho que dizer para ele que ele tem que ficar assim, num controle, no caso um controle hidden. Então eu faço um hidden for m.id. Pronto. Resolvido o problema. Dei uma ajeitadinha aqui. E vamos salvar. E vamos fazer o retorno disso. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer o método, né? Então, vamos lá. Public action result. Edit. Só que, em vez de receber um ID, como é o caso para ele mostrar os dados, eu quero que ele salve os dados. Então, para salvar, ele tem que receber todos os dados. Ele vai receber o produto inteiro, né? Só que, uma curiosidade. Como esse cara vai estar recebendo dados de um post, eu tenho que decorar essa action, esse método, com um HTTP post. Para ele saber que esse produto vai vir via post. Ok? Então vamos ver que legal isso. Eu vou falar para ele o seguinte: se o model, se o view model
state is valid. Ou seja, se o estado do modelo estiver correto, for válido, então aí sim a gente vai fazer uma gravação. Se ele sair desse if, eu vou colocar um return lá dentro. Se ele sair é porque não deu certo, então ele vai voltar com esse produto de volta para view, que não é o que a gente quer. Isso aqui seria a exceção, se ele passar batido nesse if. Só para vocês verem, o fim desse if é um return redirect to action, que vai redirecionar ele para action index. Ou seja, se der tudo certo, ele vai para action index, ele vai retornar para a lista. Então vamos lá. O que a gente faz aqui dentro? A gente fala pro contexto, dá um attach no produto, isso, tem que ser no produto, isso aqui. Aí eu digo que o object state manager tem que ser alterado, esse cara, para o estado de modificado. E aí sim, salve as alterações. Feito isso, tudo certo, retorne para lista. E se isso não der certo, retorna o produto para view. E depois a gente vai tratar isso com uma mensagem. Vamos ver se está funcionando. Vou colocar uma descrição aqui. Não são os light, refrigerante para gordo. Vamos lá, vamos salvar. Ih, aconteceu alguma coisa. Aqui eu já sei o que eu fiz errado. Para tudo. Vamos aqui no edit. Olha só, eu coloquei isso aqui errado. Não é medida.id, é medida ID. E aqui não é categoria.id, é categoria ID. Tá? Qual é a diferença? Quando eu coloco ponto, eu estou dizendo que é o objeto medida e a propriedade ID. Quando eu não coloco ponto, eu estou dizendo que é o objeto do meu model, que no caso aqui é o produto, propriedade medida ID. Essa propriedade medida ID e essa propriedade categoria ID é a chave para o relacionamento para a tabela de medida e para a tabela categoria, tá? Ou seja, para o objeto, para a coleção de medida e para a coleção de categoria dentro do produto, tá? Desculpem, para produto não tem a coleção, ele tem só a propriedade medida e a propriedade categoria. Então é esse cara aqui que vai amarrar a medida, o ID da medida e o ID da categoria que eu vou colocar dentro do meu drop down list, que o usuário vai escolher qual medida e qual categoria que ele quer. Se a gente rodar agora, vamos lá, produtos, vou colocar aqui novamente. Não é light. Salvo, ok, tá salvo. Então eu tenho aqui meus dois produtos alterados. Eu posso vir, por exemplo, eu vou trocar o preço desse pão de forma para R$2,50. Tá? Pronto, tá aqui, ó. Então,
dessa forma que a gente fez aqui, eu consigo fazer com que a URL, quando eu clicar, seja redirecionada para editar o meu produto aqui. Então, posso voltar normal e posso trocar uma propriedade aqui, por exemplo, colocar na planificação. Ó, trocou. Posso voltar, passar para bebidas de novo, sem problema nenhum.